10:01, pontualmente, estamos aqui mais um dia ao vivaço! Uhul! Vai, Instagram, avisa essa mulherada que já estamos ao vivo, porque já é 10:01 pontualmente. E 10:01 pontualmente, cá estou e essa mulherada incrível já começa a entrar. Muito bem, bom dia! Bom dia! Bom dia pra vocês, bom dia Jesus, bom dia Deus, bom dia Espírito Santo. Sejam bem-vindas, seja bem-vindo nesse nosso dia. Esse dia vai ser incrível. Nós vamos conquistar tudo que nós queremos, nós vamos transpor todas as barreiras que vierem na nossa frente. Nós vamos nos desafiar e conquistar e conseguir. E no final do dia nós vamos dizer: parabéns, mulher, missão cumprida, você é demais. É ou não é, mulherada? Quem tá chegando aí, vai falando aí. Quem tá chegando aí, vai dando bom dia. Vai colocando esse dedinho frenético aqui no coraçãozinho. Segura assim, ó. Segura que solta muito coraçãozinho. E também compartilha essa live. Compartilha essa live. Toca no aviãozinho e transborda isso pra todo mundo. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia todo mundo, bom dia essa mulherada incrível, essa mulherada fiel, minhas fiéis escudeiras. Isso mesmo, solta coraçãozinho e compartilha, hein? Compartilha. Joyce, a Tati, acho que é Tati, Tatiana, isso mesmo. A Lisiane entrou, a nossa Reiscla, a Tânia. Bom dia, a Tânia que sempre faz as nossas receitinhas. A Bia já entrou, a Érica, a Cristiane. Bom dia, quem é que tá fazendo receitinha e tá curtindo as nossas receitinhas? Ó, vocês estão sabendo? A Márcia entrou, bom dia! Marcilane, vocês estão sabendo que sabadão, depois do treino... Deixa eu achar um pouquinho o som aqui. Vocês estão sabendo que no sábado, pós-treino, né, depois do treino, nós vamos, eu e Dona Maiarinha, nós vamos aqui pra cozinha e a gente vai fazer uma receita especialmente pra vocês. Vocês estão sabendo disso, né? E aí, a enquete ainda tá rolando, ainda não acabou. A gente vai encerrar a enquete antes de fazer mesmo a receita, tá? Então, sábado, até depois do treino lá, a gente vai contabilizar, vamos ver quem ganhou. Se é a Pizza Fit mesmo, que tem então a Pizza Fit, ela está ganhando, né? A Pizza Fit de frango. Bom dia! O que mais? Tem o quibe low carb, tem esfirra, tem pizza, tem uma batata doce recheada, tem cestinha de frango, tem panqueca, que eu adoro. Eu acho que já falei todas as opções, né? Acho que sim. E aí, até então, está ganhando a Pizza Fit. E essa Pizza Fit eu já fiz, a Mayara já fez. E ó, está super aprovada. A pizza é bem gostosa mesmo, viu? E é uma boa, né? Porque sabadão, domingão à noite, às vezes não quer fazer... Às vezes quer sair mesmo do lanchinho, né? E não quer comer uma comidinha. E aí, então, vocês vão ter a opção de aprender aí... pra fazer então essa Pizza Fit e que é bem gostosa. Eu garanto, é gostosa, de verdade. E o mais legal, sabe o que é? É que a massa, por não ser massa de farinha de trigo, ela fica super leve, super leve. Então não é aquela coisa que vai pesar, que vai te deixar com a barriga dilatada, sabe aquele estômago, quando a barriga fica alta, inchada? Porque a farinha de trigo, ela faz isso, né? Então, assim, não vai ter isso. Você vai comer e vai se sentir bem. Vai ser um jantarzinho aí super saudável e bem leve, né? Isso que é o melhor. Então é isso, mulherada. Continue voltando, que até sábado, após o treino, ainda dá tempo de voltar. Volte lá no seu preferido e nós vamos pra cozinha. Ah, melhor. Lembrando aqui uma coisa que a Mayara falou e é verdade. A gente vai avisar vocês... quais são os ingredientes para vocês, para quem quiser comprar antes, né? E fazer a receita na hora, ali ao vivaço, na íntegra com a gente, é melhor. Então, né, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Não vai ser a votação até após o treino. Então, a gente vai até no sábado de manhã, a gente já contabiliza ali quem que ganhou.
E aí a gente já libera a lista de compras do que você precisa, e são pouquíssimas coisas. Gente, pra massa é ridículo. Então, assim, e o recheio vai do que você quiser, né? A gente vai sugerir aqui, a gente vai fazer de frango e uma de atum, né? Que são proteínas, então, e são boas. Então, a gente vai fazer de atum e de frango. E aí, a gente vai dar a sugestão pra você também, tá? De atum, frango, enfim. Então, a gente vai passar a relação de ingredientes. Bom dia, Isa! E quem quiser, a Soares de Oliveira entrou, a Helenice, né? A Thaís também entrou. Então, quem quiser comprar os ingredientes, comprem no sábado, que aí à noite a gente vai fazer juntinho, combinado? E a gente vai ter um jantarzinho pós-treino, ó. Tudo de bom, né? Eu postei nos stories agora também relação a um presentinho da Dani, tá? A Dani preparou um presentinho pra vocês. Se vocês quiserem saber como faz pra ganhar, vai lá nos stories depois que acabar a nossa live. Vai nos stories, eu explico pra vocês, tá bom? E aí vocês aproveitem esse presentinho que é bom demais, tá? O que mais? Recadinho? Acho que recadinho era só isso mesmo. O nosso sorteio continua. Se você não tá participando do sorteio, ainda tá em vigor, ainda dá pra participar, porque até sábado, que sábado a gente vai fazer o sorteio. Então, sábado, antes do treino, a gente vai fazer o sorteio, então até lá ainda dá tempo de participar, tá bom? Sorteio tá no nosso feed, você vai ver lá, sorteio, tá escrito Zumba, bem grandão. A gente vai sortear no sábado uma série de aulas de Zumba que a Mayara vai fazer especialmente pra vocês. Quem ganhar vai levar pra casa e vai poder fazer aí. Tá travando aqui. Gente, alguém mais? Me dizem aí. Tá travando pra mais alguém ou é só pra... Nossa, Reis, eu ia falar Clarice. Só pra Clarice ou tá tudo, ou tá travando para mais gente? Que qualquer coisa eu me movimento aqui. Se não, Reis, dá uma movimentada aí dentro de casa, que às vezes é o sinal aí, tá bom? Vamos lá então pro nosso conteúdo? Seguinte, meninas, ontem a gente começou falando, a gente já disse pra vocês que essa semana seria uma série de lives falando sobre identidade e propósito, né? E antes de a gente entender o propósito, a gente tem que entender quem que nós somos, né? Se a gente não sabe nem quem a gente é, como que a gente vai descobrir pra que eu vim fazer nessa terra? Qual é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Pra que eu vim aqui? Que Deus me enviou? Vou fazer o que aqui? Tô de passagem? Tá de brincadeira? O que é? O que eu vim fazer? O que eu vim cumprir? Qual é o meu chamado? Então, Louise, por favor, marca o perfil dela no feed. Eu e minha amiga não aparece... Eu e minha amiga não aparece, e nas lives dela sempre fecha pra nós. Louise, por favor, marca o perfil dela, é da Nutri, né? Dela no feed. Eu e minha amiga não aparece nas lives dela, sempre fecha pra nós. Ué, que estranho. Tá, eu vou marcar, você quer que eu marque, né? Aqui não tá travando, então acho que é só lá, viu? Clarice, muda aí de local, às vezes vai melhorar o sinal pra você. Bia, eu não entendi muito bem. Você quer que eu marque a Nutri, é isso, né? Quer que eu marque a Nutri? Se for isso, eu marco lá. Eu faço um postzinho e marco ela depois, tá bom? Então a gente começou a falar sobre identidade. E aí uma coisa importantíssima, eu comecei a falar, bom dia, Melissa. Eu comecei a falar sobre as 7 camadas da identidade. Eu até brinquei, né? Eu falei, caraca, eu nem sei, eu acabei de descobrir que eu não sei quem eu sou. Por conta das perguntinhas, e ainda você vem me dizer que são 7 camadas, que eu tenho que descobrir 7 camadas? Pois é, meu amor, tem que. Então assim, são 7 camadas que você vai pra você se sentir plena, não que você tem que fazer nada, que ninguém é obrigado a fazer nada, mas se você vem em busca de uma vida plena, de viver a plenitude, de ser feliz, completa, então sim, vamos descobrir todas essas camadas. Aliás, não é nem descobrir, mas sim transbordar. Quando você se enche de maneira até volumetricamente, dizendo, né, de uma camada você transpõe a outra e assim vai. Lembra que eu disse o exemplo das taças, né? Imagina uma taça empilhada na outra, então você vai enchendo, né, de água a primeira taça, então assim que ela se enche, a volumetria dela completa num todo, ela começa a transbordar por cima e aí encher a segunda, e depois da segunda a terceira e assim por diante, até completar e encher as 7 camadas. Então eu tô ensinando vocês quais são, e isso, marque a Nutri, pode deixar. Então eu tô ensinando vocês quais são essas 7 camadas e estou ensinando vocês também como é que vocês vão desbloquear cada camada, tá? E aí agora é praticar, porque é com vocês. Não basta só saber, tem que colocar em prática, tá bom? E como eu disse pra vocês, a primeira vez que eu ouvi isso, pra mim fez muito sentido. Só que quando eu comecei realmente de uma maneira mais perceptiva, entender que processo eu estava, que camada que eu estava, onde que eu estava ali transbordando, ali onde eu estava em um processo, começou a fazer muito mais sentido pra mim.
E aí quando a gente conhece as coisas, quando a gente começa a ter conhecimento, a gente absorve conhecimento, é muito mais fácil a nossa caminhada, é muito mais fácil a nossa trajetória. Ali a gente entende todas as coisas, a gente entende o processo, a gente entende o que está acontecendo e a gente não deixa a nossa vida ser como um barquinho à deriva. Ora vento leva para um lado, ora vento leva para o outro. A gente está com o leme do barco nas nossas mãos e a gente consegue remar e de fato chegar ao destino que a gente quer. Né? De maneira equiparada, de maneira preparada, você tá ali com todas as ferramentas que você precisa, e é isso que a gente tem feito todos os dias às 10h01 aqui da manhã, nós juntinhas estamos nos preparando, levantando o armamento mesmo, nos colocando a armadura para enfrentar essa jornada da vida, certo? Então, sem demais delongas, vamos começar aqui, ó, a galera tá entrando, vamos começar falando aqui, continuar falando então das 7 camadas. Ontem, só para recapitular, para vocês não perderem o fio da meada, eu falei sobre a primeira camada, que é chamada projeto, que significa o quê? Aquilo que Deus fala a seu respeito. Você quer saber o que Deus fala a seu respeito? Tá lá, tá lá. Tem um livro que foi deixado para nós, e lá estão todas as promessas, e lá está todos os pensamentos de Deus acerca de você. E lá ele fala quem de fato você é. E para começar, ele começa esse livro, esse manual da vida, ele já começa bem no comecinho, lá em Gênesis, que significa início. Lá no início ele já fala quem é você. Ele fala que você é imagem e semelhança de Deus, e é isso que você é. Todas as outras coisas, as suas características, as suas qualidades, os talentos, o que você faz ou o que você tem, compõem a sua vida. Mas não quer dizer que é quem você seja. Então, ontem você descobriu quem você de fato é. E depois, você entendendo isso, e não só sabendo, mas você absorvendo, você de fato entendendo, tendo discernimento, entendendo com toda a sua alma, o seu espírito, o seu entendimento. Isso que Deus falou acerca de nós, o que nós somos. Você começa... E isso não é de um dia pro outro, não é da noite pro... Né? Aliás, pode ser sim, por uma experiência, mas o que eu digo pra vocês é que vocês vão começar a encher agora esse compartimento, vamos dizer, essa caixinha. Vamos supor que fosse uma caixa d'água para cada camada. Você vai começar a encher essa caixa d'água aí, ó, até que ela começar a transbordar. Então, mas hoje você sabe, você vai começar a viver de forma que você de como Deus falou que você é. Certo? Antes algumas disseram aqui que eu sou uma pessoa assim. Quantas que não vieram aqui e falaram, né, ao longo desses dias que a gente tá junto, eu sou fracassada, eu sou isso, eu sou desanimada, eu sou ansiosa, Você não é nada disso. Você está nesse momento, mas vai passar. O que você de fato é a imagem e semelhança do Deus vivo. Depois você entendeu que existe a camada 2, que é a autoimagem. E apesar do nome ser autoimagem, a gente imaginar que é aquilo que a gente pensa de cerca de nós mesmos, não é. A autoimagem é como a gente se vê em relação à opinião das outras pessoas. Então, como eu me vejo, como que me falaram que eu sou, e aquilo lá virou uma verdade na minha vida. E uma coisa que eu tenho pra dizer, que até nem disse ontem, eu vou dizer agora, e isso é importante que você saiba, que é o seguinte, uma opinião de uma pessoa que você nem conheça, né? Bom dia, Dil. Uma opinião de alguém que você nem conhece, que não faça ali sentido muito pra você, que você não tem intimidade, que não tem relevância na sua vida. Às vezes a opinião dela ela não vai causar tanto impacto na sua vida. Agora, a opinião de alguém que é íntima, que é próxima, que é alguém que você ama e alguém que te ama, essa sim, essa quando abre a boca e fala alguma coisa a respeito de você, aquilo lá ou te levanta ou te derruba, não é? Eu tenho uma coisa pra te dizer a respeito do seu cérebro. O seu cérebro, ele não pede passaporte, tá? Ele não pede a identidade, ele não pede o crachazinho pra essas pessoas que têm relevância na sua vida. Pra que aquilo que elas falam, de fato, você ter um filtro. Olha, não, deixa eu ver, quem é você pra estar falando isso de mim? Não. As pessoas que são íntimas suas, as pessoas que têm relevância na sua vida, o que elas dizem não pedem passaporte pra entrar na sua mente, né? Então, tudo que elas falam, sem filtro algum, entram em você. Entra em você e você absorve tudo aquilo. É diferente de uma pessoa que você não conhece na rua falar que você, gritar, dar um grito lá, falar que você vai morrer, do que a sua mãe um dia te ligar e falar: filha, eu sonhei que você ia morrer. Pronto, você nem vai sair de casa, você não vai mexer com faca, nem tesoura, nem nada pontudo, porque a sua mãe falou que sonhou que você ia morrer. Agora, se é uma pessoa que você nem conhece, vai falar: quem que é esse louco aí? Tá variando a cabeça, entendeu? Então, as pessoas que mais te machucam, as pessoas que mais falaram coisas duras e que fazem impacto, que dão impacto ruim na sua vida, são de fato aquelas pessoas que você ama, as que te amam e as que têm relevância na sua vida. Ninguém vai pisar no seu calo estando do outro lado da rua. Se você tá de um lado e a pessoa tá do outro, dificilmente ela vai pisar no seu calo. Quem pisa no seu calo é quem anda do seu lado, tá? Então, lembre-se disso.
E principalmente pessoas que até os 7 anos de idade falaram coisas pra você. Isso é que fica de uma forma tão registrada que você não tem noção. A personalidade de uma pessoa, de uma criança, ela é formada até os 7 anos de vida. Então, como aquela criança foi tratada, o que disseram para aquela criança até 7 anos de idade, isso ela vai carregar para a vida toda. Até que ela venha se desbloquear, ela entender quem ela é, independente do que falar. E é o que vocês estão tendo a oportunidade de fazer hoje. Combinado? Então isso foi o que a gente falou na primeira live. Quer saber mais na íntegra? Perdeu a primeira live? Vai lá na live de ontem e entenda melhor essas duas camadas. O projeto e a autoimagem, certo? E aí, que nem eu disse ontem, que cortou bem no finalzinho cortou. Eu ia falar uma coisa importante pra vocês e cortou bem no finalzinho e eu vou falar aqui porque é super relevante. O que eu tava dizendo é que Deus, ele criou, né, todas as coisas em 7 dias. E se você ler como foi a criação, até o quinto dia, Deus criou tudo, exceto o ser humano. Então Deus criou a lua, o sol, as estrelas, separou dia, noite, criou o céu, criou o mar, criou a terra, a parte seca, a parte molhada. Ele criou os animais do céu, da terra, do mar, tudo. Deus criou tudo até o quinto dia. Deus criou todas essas coisas. E ele deixou pro 6º dia criar o homem. Eu acho que era pra gente não dar opinião, né? Porque o homem é chato, né? Ai, Deus, tá muito quente esse sol. Ai, Deus, essa estrela, não sei lá o quê. Então ele deixou o homem por último. Mas o fato é que a palavra diz que é o seguinte. Bom dia, Si! Bom dia, Marcilene! O que acontece é o seguinte. Quando ele criou o homem no 6º dia. E se você reparar bem, na palavra diz assim, que até o 5º dia ele criou tudo, né, todas essas coisas. No 6º dia ele criou o homem para dominar. Todas as coisas que Deus realizou, que ele criou até o 5º dia, são coisas para ser dominadas. E nós fomos feitos em dia diferente e foi nos dado o domínio, o poder de dominar a terra. Aqui, quem reina na terra somos nós. Olha só, isso é um princípio. Deus instituiu o ser humano para dominar sobre a terra. E aí, vocês lembram que eu estava me referindo ontem a respeito da maior mentira que o MEC conta para as nossas crianças, contaram para nós como quando nós éramos crianças. Lembra que eu te falei até os 7 anos de idade, né? Tudo que ali é falado para nós é uma coisa que ela gera um impacto, aquilo lá faz parte da nossa vida. Então, aquelas verdades sofismas, né, que são mentiras repetidas que viram verdades. Então, aquelas mentiras que são ditas para nós, que o MEC insiste em dizer para nós, para as nossas crianças, ela é um sofisma. Ela foi dita tantas vezes e por tantos anos que aquilo já virou uma verdade. Então, é dita a verdade que nós viemos do macaco, que nós somos a descendência, a evolução do macaco. E aí, o que acontece? E sobre isso depois eu falo numa próxima oportunidade pra gente se alertar a respeito dessas mentiras que cientistas dizem, que especialistas dizem, que quando um grupo de pessoas assinam embaixo, aquilo lá é dita como uma verdade. E a gente engole aquilo sem questionar. Então, é exatamente esse é o problema. Tudo isso acontece para quê? Para nos dominar. Existe um sistema que quer controlar e dominar a nós. Por isso que nas escolas não ensina a educação financeira, por isso que nas escolas não se investe na questão do empreendedorismo. Eles não querem isso. Por isso que existe o uniforme, para que todos nós sejamos iguais, só sejamos apenas mais um número, não tenhamos a nossa diversidade, a nossa identidade. Ali todo mundo é igual. Você entende como que o sistema ele quer descaracterizar a sua identidade? E por isso que nós precisamos resgatar a verdadeira identidade e entender quem nós somos. Porque existem muitas pessoas, existem todo um sistema interessado em destruir quem você é. Em destruir na sua mente, de fato, quem você é. E você acha que você só é mais um. E você acha, até que eu acho que foi a Márcia que disse ontem, que até mandou um beijinho agora, que na escola, a escola tem a intenção, né, tem a obrigação de nos preparar para o mercado de trabalho. Também não. Também não. Eles têm, a escola, na verdade, ela... Ah, você é contra a escola, Luiz? Não, eu sou contra a escola, contra o ensino. Eu sou contra o sistema educacional do nosso país. Isso eu sou contra, tá? Então, assim, e por quê? Porque eles fazem com que nós, desde pequeno, já seja introduzido no nosso padrão, na nossa mentalidade, essa destruição da identidade, e eles querem colocar, e eles colocam pra dentro da gente essa mentalidade, que nós somos apenas mais um. Eles destroem a nossa identidade, nós não sabemos quem de fato nós somos.
E aí eles nos igualam, nós somos iguais a todos. Isso é um pensamento comunista, tá? Isso é um resquício comunista. Nós somos todos iguais. E ali ninguém é preparado para empreender, para crescer, para ser dono de si. Muito pelo contrário. A gente tem que estar tudo debaixo de um sistema. Nós somos marionetes. Então é exatamente isso que eu quero dizer pra você. Nós não fomos feitos até o 5º dia. Eles dizem mais. Outra coisa que eu quero dizer. Sabe o que eles dizem acerca de nós? Eles dizem que nós somos os seres irracionais. Aliás, nós somos animais racionais. Eles nos igualam aos animais. A nossa diferença, a evolução que nós temos do macaco significa que nós somos racionais, diferente deles. Isso é mentira. Nós não somos animais racionais. Nós somos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não temos nada a ver com animal algum. A escola molda de acordo com os interesses da classe dominante. Exatamente, Kelly. Exatamente. Então, o que acontece? O que eles querem dizer? Que nós somos animais. E na palavra que eu disse, todo animal foi criado para ser dominado. Então, desculpa, nós não fazemos parte disso. Nós não fomos feitos até o 5º dia, nós não somos dominados e muito menos animais. Nós somos seres humanos feitos no 6º dia para dominar e a imagem e semelhança de Cristo. Olha só a distorção da identidade que nós estamos vivendo há séculos, há muito tempo. Mas que bom que tem pessoas que estão se despertando, acordando, falando, e uma despertando a outra, uma falando pra outra, e eu creio que esse movimento, a gente tá numa geração de que eu acredito sim, que vão ser muito menos aqueles que abaixam a orelha e seguem por um caminho que lhe foi ali determinado, do que aqueles que vão se levantar de fato e vão entender quem são e vão fazer a diferença nessa geração. Então, por isso, mulheres, hoje, nessa manhã, nesse projeto, nesses dias, eu estou aqui justamente para ativar vocês e dizer para vocês quem de fato vocês são, para que vocês possam entender quem que vocês são, como que vocês foram geradas e como que vocês têm que viver nessa terra. Como de fato são princesas, menina dos olhos do Senhor, imagem e semelhança do Deus vivo, que veio para essa terra para dominar, porque foi dado a você o domínio. Isso é um princípio de Deus. E Deus não quebra princípio, lembra que eu disse? Foi dado a você o poder de dominar sobre essa terra. Então domine sobre a sua vida, domine sobre os seus desejos, domine sobre os seus anseios, sobre a sua ansiedade, sobre a sua depressão, sobre a sua tristeza, sobre o seu estresse. Nada pode nos dominar, a não ser nós dominarmos tudo. Foi dado-nos poder de dominar. Então comece a dominar a sua vida, mulher, dominar a sua casa, não no sentido de que você vai sair mandando em todo mundo, mas não, tomar o domínio da sua casa nas suas mãos. As coisas fugiram do controle, tá havendo caos e destruição, toma o controle e o domínio da sua casa. Aliás, toma o domínio, e o controle da sua casa nas suas mãos. Começa a de fato viver da maneira como você foi instituída para viver, certo? E resgata a sua identidade. E bora continuar então. Era isso que não deu tempo de falar ontem, que era muito importante. E aí a gente entendendo a primeira e a segunda camada, você transbordando isso, mulher, viva assim, viva, dominando. E aí você vai, lembre-se, vocês entenderam o sentido do dominar, né, mulherada? Vai querer começar a dominar marido, sair achando que tem que mandar em todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. É tomar o domínio, o controle, o leme do barco da sua vida, para de ser dominada, a engolir tudo que te falam, tá? E aí a gente então consegue transbordar e ir para a terceira camada. Agora sim, a terceira camada é aquilo que, se autoconhecimento você achava que era você acerca de você mesmo, não. É a sua ótica, é o que você imagina na ótica dos outros acerca de você. Agora sim vem a terceira camada, que é o autoconhecimento. É diferente de autoimagem. Imagem é simplesmente uma coisa que você olha no espelho e você tá vendo a sua imagem. Mas ali, você só vendo uma imagem, só vendo uma foto, só vendo uma figura, você consegue dizer coisas a mais além talvez, de características físicas? Não. Então, autoimagem é uma coisa, autoconhecimento é outra. Autoimagem é o que tá fora, o que as pessoas te veem do lado de fora. Agora, autoconhecimento é aqui, ó. Lado de dentro. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui, ó. Fomos feitos para dominar, quero dominar esses governantes para ver se o Brasil melhora. Exatamente. A gente tem que dominar. Agora uma coisa que eu vou falar
Bom, vamos deixar pra uma próxima live, senão começa a entrar em outro assunto e a gente se dispersa e eu também aí começo a falar demais e aí não dá tempo de nada mesmo, tá bom? Então vamos lá, autoconhecimento. Autoconhecimento significa você pular pra dentro de si. Você vai pular para dentro de você. Como isso, pular para dentro de você? Você sabia que no hebraico existe uma expressão que fala pular para dentro, sair para dentro. Como que você sai para dentro? E se chama lesh lehá. Lesh lehá, se escreve lesh lechá, né? Mas se lê lesh lehá. E essa expressão foi o que Deus falou para Abraão, quando pediu para que ele saísse da casa dos pais dele, saísse do meio da parentela e fosse para um caminho que ele iria mostrar. Ou seja, Deus não mostrou o caminho que ele ia perseguir, que ele ia percorrer, né? Ele não mostrou, ele só falou, sai da sua parentela, saia daí, lesh lehá, falou para ele, saia para dentro de você e vá. E saia no meio da sua parentela, largue pai e mãe e eu vou te mostrar pro caminho que eu te enviarei, te mostrarei, né? Vou te enviar. E aí, Abraão confiou e foi, né? Então, o que é sair para dentro? Vou te dar um exemplo mesmo de Abraão. Abraão, ele vivia num contexto ali que desagradava a Deus, né? Eu não vou entrar muito em detalhes pra gente não se dispersar no assunto, mas que desagradava a Deus. E ele precisava que ele se desconectasse daquele meio onde ele estava vivendo, para que Deus pudesse, de fato, realizar na vida dele o propósito dele. Então, às vezes, a gente precisa, às vezes não, você precisa pular para dentro de si, se conhecer. Às vezes vai ser necessário você desprender de algumas coisas para que você possa viver o seu propósito aqui na Terra, certo? O que é pular para dentro de si? É você de fato se autoconhecer. Eu vou trazer agora aqui uma aula que eu já falei, que eu já dei. Tá vendo a importância de a gente assistir todas as aulas, né? Vocês lembram da aula da zona de conforto que eu cheguei a falar pra vocês? Que a gente tá ali na zona de conforto. E quando a gente tem uma trajetória, quando a gente decide sair da zona de conforto, a gente vai passar por uma trajetória. A gente vai passar por algumas zonas até chegar à zona do crescimento. Então a gente passa pela zona do medo, a zona de aprendizagem e depois a zona do crescimento. Na zona do crescimento é onde a gente entende ali o nosso propósito de vida. Ali a gente começa a criar novos desafios e tudo mais. Mas até chegar ali, a gente tem que passar, digamos, por um deserto, o deserto do medo, de enfrentar o medo, bom dia, Kátia! Enfrentar os obstáculos, enfrentar os desafios. E aí depois a gente passando e transformando, não retrocedendo, passando pela zona do medo, a gente chega na zona do crescimento. A zona do crescimento, a zona do aprendizado. Do aprendizado é o quê? Quando você já passou pelos obstáculos, você começa a descobrir as suas qualidades, você começa a descobrir ali os seus talentos, você começa a descobrir que você era capaz de fazer coisas que você achava que não era, você começa a ver que aquilo que estava tão distante dos seus sonhos, o seu propósito, enfim, tá tão distante, hoje não está mais. Você começa a sentir a segurança, a autossegurança, a autoconfiança em você mesma. E aí você consegue, então, passar para a zona do crescimento, que é de se desafiar mais, começar a colocar novos desafios na sua vida. Só que esse processo, que quando... Bom dia, cheguei para essa live maravilhosa! Isso aí, Camila! Só que quando você sai da zona de conforto e passa por faz essa travessia, passa pela zona do medo e do aprendizado até chegar na zona do crescimento, é essa parada onde você realiza o autoconhecimento. E essa zona do medo e a zona do aprendizado, eu vou colocar um nome pra ela, tá bom? Que talvez fique até mais fácil pra você entender, que talvez seja esse momento que você está passando na sua vida. Você vai falar, sei bem, entendi agora. Eu vou essas duas zonas, eu vou chamá-las de deserto, tá? Deserto. E apesar de você falar, puxa, Lô, deserto, eu imagino que seja algo ruim. Não é ruim. Não é ruim, tá? O deserto é o seu processo, é a sua jornada. É onde você, dali, vai sair outra pessoa. E a gente vai falar sobre isso, tá? Então, lembra da aula da zona de conforto e entenda que a zona do medo e a zona do aprendizado é o seu deserto. É ali que você vai se autoconhecer. É ali que você vai enfrentar as suas barreiras, vai enfrentar o seu medo, vai enfrentar a paralisia que tem causado o medo, o temor, a insegurança, tem causado na sua vida. Você vai transpor isso e você vai começar a aprender. Quando você transpõe isso, e você começa a viver, a realizar as coisas, você começa a descobrir os seus talentos, você começa a descobrir as suas qualidades. E eu vou te dizer uma coisa, tanto os seus bloqueios
quanto os seus talentos estão intimamente ligados com o seu propósito de vida, tá? Escuta essa. Se você não entende qual é o seu propósito de vida, tá aqui uma primeira dica, vamos dizer assim, uma primeira sacadinha, né, para você começar a entender qual é o seu propósito de vida. Se você olha pra você, olha pra sua vida e você vê que você tem alguns bloqueios, naquilo que mais você, ai meu Deus, isso aqui é o que mais me pega. É o que eu não consigo, o que eu digo que eu não consigo, aquilo é o mais difícil pra mim. Que eu digo pra mim, no meu caso, por exemplo, que nem eu já disse, eu vou aqui contar ainda o meu testemunho, eu sofri durante 10 anos com síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade. Isso daí é o que mais me pegava, a minha falta de domínio próprio, a minha falta de inteligência emocional. Por 10 anos, eu deixei a minha mente me dominar, eu deixei a opressão me dominar. E aí a gente olha também os talentos e a qualidade, eu sempre fui muito comunicativa. E aí quando a gente olha e a gente linka a sua qualidade com o seu maior dificuldade na sua vida, aquilo que você mais tem enfrentado de dificuldade, quando você junta uma coisa na outra, você começa a ter ali a percepção do seu propósito de vida. Ou seja, o que eu tô fazendo aqui agora? Eu estou ensinando a vocês a terem domínio próprio, a inteligência emocional, a vocês entenderem como é que funciona o cérebro de vocês, a vocês dominarem sobre ele, colocarem ele pra... E estou aqui me comunicando com vocês, estou transbordando e falando isso pra vocês. Vocês conseguirem entender como é que eu consegui unir a minha maior fraqueza com a minha maior qualidade, a minha maior habilidade, quando eu uno as duas coisas, eu entendo e descubro o meu propósito de vida. Olha, que incrível. Eu falei pra vocês, não é fácil descobrir o propósito de vida, eu demorei 32 anos, mas é simples. Acontece que até então nunca tinha ninguém falado isso pra mim. Acontece que ninguém tinha me ensinado isso. Acontece que precisou da minha inconformidade para eu ir atrás de alguma coisa. E eu fui. E eu aprendi, eu ouvi e coloquei em prática. E hoje eu estou cumprindo o meu propósito. Isso tem alegrado meu coração de uma forma que vocês nem têm ideia. Quando a gente cumpre o nosso propósito, não importa se eu vou dormir às 4 da manhã e acordo às 8 da manhã para poder para cumprir o meu propósito. Eu faço feliz. É essa a diferença de você vir e cumprir o seu propósito do que você apenas sobreviver, achando que você tem que acordar cedo nem sabendo o porquê. Bom, eu tô já entrando no assunto de propósito. Oh, meu Deus do céu. Ai, a pessoa não se controla. Preciso trabalhar isso na minha mente, dominar o medo. Você vai, Kátia, você vai. E a gente vai falar, o dia que eu falar sobre o meu testemunho aqui, aliás, não perca nenhuma live. Mas eu vou contar aqui o meu testemunho, tá bom? E vai ser algo tremendo aí, eu acredito que vai falar com muita gente. Então eu tô entrando aqui no assunto de propósito, não é o intuito hoje, tá? Mas no deserto, né, do autoconhecimento é o deserto. O autoconhecimento é o deserto. É ali que você se conhece de verdade. É ali que você vai conhecer aquilo que você precisa dominar, aquilo que você precisa enfrentar, quais são os seus medos. O que é que você tem que olhar para aquilo lá e falar, eu sou maior que você. Eu sou maior do que você. Porque maior é aquele que está em mim. Você não vai me paralisar. E você transpor aquilo e você vê que você foi capaz. Você descobriu ali um talento e uma qualidade sua. É no deserto. O deserto não é ruim. O deserto é o lugar onde você tem autoconhecimento. E eu vou dizer, essa camada, não vou dizer que é a mais importante, porque todas são. Porque uma depende da outra. Mas talvez essa seja a camada que muitas pessoas estão enroscadas e nunca saem dela. E se você não sair dela, você não vai chegar na última e viver a plenitude. Então, desenrosca. Sai. Alguém vai chegar hoje, assim, aqui, que seja eu, essa pessoa que Deus me use, pra chegar e fazer assim nessa camada, ó, e empurrar você dela. E falar, sai dela, você tá prendida, você tá presa, aliás. Prendida, você tá presa nessa camada. Pelo amor de Deus, vai, caminha. Você tem nos ajudado muito, que bênção. Então é isso que você vai fazer. Nessa camada de autoconhecimento, você vai sair dela. E sabe como é que você vai sair dela? Você sabendo que ela é basicamente o deserto da sua vida. Eu tenho não é uma dica, não é uma sugestão, é um comando pra vocês hoje. Tá bom? Um comando. Você vai se mover nesse deserto. Você vai se mover nesse deserto. Escuta só. Deus, tudo que Deus criou, toda a criação de Deus, ela se movimenta. Os animais se movimentam, a lua se movimenta, o sol se movimenta, as estrelas se movimentam. A água se movimenta, a areia se movimenta. As pedras se movimentam. Tudo. A flor se movimenta, a fauna, a flora, o ecossistema, tudo se movimenta, as árvores se movimentam, tudo cresce, tudo muda,
tudo se movimenta. E sendo você, a imagem e semelhança do Deus vivo, me diz uma coisa, como é que você, a melhor criação de tudo, não vai se movimentar? Você não foi feita para ficar parada, estagnada. Você foi feita para se movimentar. Tô precisando de um empurrão, então segura aí que você vai descer a ladeira abaixo hoje, hein? Você tem que se movimentar, certo? Fala, eu tenho que me movimentar. Não deixa o deserto te paralisar, não fique ali na beira do deserto. Imagina que você tem um rio Jordão pra passar, aliás, você tem um rio, oh meu Deus, fugiu agora. Amor! Ele não vai me ouvir. Mas enfim, imagine que você tem um rio pra passar, que você tem... Lembra da primeira aula que a gente falou do rio? De você estar num lugar da vida escassa e do outro lado ter a vida abundante. Como é que era o rio que Moisés abriu? Era o Rio Jordão? Me deu um branco agora. Eu esqueci completamente. É o Rio Jordão, não é? Que Moisés abriu? Mar Vermelho. Ah, o Mar Vermelho. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Oh, Senhor, o Mar Vermelho. Olha, quando Moisés estava diante do mar ali, ele não tinha por onde escapar. O batalhão estava vindo atrás deles para pegar eles. Tinha um mar na frente, não tinha pra onde correr. E aí? Imagina que você estivesse diante dessa situação. E aí você ia paralisar? Você ia se paralisar, ia ficar lá, ia ser pego, preso novamente, ia ser resgatados pra escravidão e não ia sair da escravidão? Não, ele foi lá, isso, Mar Vermelho, misericórdia. Ele foi lá e teve ousadia, usou a fé e aquele mar se abriu diante dele e eles conseguiram fugir. Gente, pelo amor de Deus, não fique paralisado. Gente, Mar Vermelho, pelo amor de Deus, oh meu Deus do céu, me deu um branco assim. Eu tava estudando sobre os 4 rios do Éden, Rio Jordão, Rio Eufrates, o Tigre, enfim, e aí me deu branco. Fiquei com esses mares na cabeça e esqueci do Mar Vermelho, oh Jesus. Enfim, então diante do Mar Vermelho da sua vida, você vai parar? Você vai esperar virem te capturarem de novo pra levar pra escravidão novamente? Ou você vai agir de ousadia e vai falar, não, se esse mar não abrir, eu vou passar por cima. Eu vou andar sobre as águas, mas eu vou. Não fique paralisado, mas caminhe, se movimente. Não pare, tá bom? Esse é o seu deserto. Então tá aí o comando, a voz de comando hoje pra você. Não pare, mas se movimente diante do seu deserto. É ali que você vai começar a crescer nesse processo. E você vai começar a descobrir as outras coisas e descobrir a sua identidade no deserto. Eu vou contar algo pra vocês. Jesus passou pelo deserto. Quem lembra da passagem que ele teve que, depois que ele foi batizado, que Deus repousou até uma pomba sobre a cabeça dele e todo mundo escutou de uma voz que vinha do alto, Deus falando que este era meu filho, este é meu filho de quem eu oh meu Deus, fugiu a palavra agora também. Mas que Deus se alegra, né? Comprazo, uma coisa assim, acho que é isso, né? Às vezes eu sou péssima como é que é? Em conjugar o verbo, meu Deus do céu. Então, ali Deus falou. Então ali ele reconheceu o que Deus estava falando acerca dele. Ele desbloqueou a primeira camada. Eu vou falar de Jesus aqui, que foi o maior exemplo. Quando ele se batizou, repousou uma pomba sobre a cabeça dele. E ele ouviu Deus dizendo quem ele era. Ele já sabia, né? Mas ali ele escutou, todo mundo escutou que ele era o Filho de Deus. Esse é meu filho amado, né? Em quem eu me alegro. Então ali ele ouviu Deus falando, ele desbloqueou a primeira camada. Ele sabia quem ele era. Ele tomou pra ele aquilo que Deus falou acerca dele. Não que as pessoas diziam que ele era... porque quando ele veio, não para quebrar a lei, mas ali ele estava ali cumprindo a lei, mas ele estava trazendo ali boas novas, né? E as pessoas diziam que ele estava quebrando a lei de Moisés. Então diziam que ele expulsava demônios por Beelzebul, que ele era, né, herege, que não sei o quê, nananana. Então se ele tivesse dado ouvido a isso, claro, Jesus era Jesus, né, meu amor? Mas, vamos lá, ele se fez carne. Então ele passou por tudo isso que nós passamos. Ele escutou das pessoas aquilo que nós escutamos. Ele foi humilhado. Só que Deus falou que ele era, quem ele era. Ele era filho. Ele era aquele filho que alegrava o coração do pai. E ele tomou isso pra ele como verdade, não que as pessoas falavam. E aí ele entendeu, ele desbloqueou ali, ó. Isso em quem muito me agrado. Na palavra, em Bíblias fala de comprar. Ai, meu Deus, não sei se é comprar, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar isso daí. Tem um verbo, tem uma palavra que é sinônimo de me alegro, me agrado, né? Enfim. E aí, o que acontece? Ele desbloqueou a primeira camada. E aí, ele foi pra onde? Pro deserto.
pro deserto. Depois de ir lá no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? E vocês lembram que quem foi tentá-lo? Por isso que eu falo, quem tenta é o diabo, nós a gente consegue. Quem foi tentá-lo foi o diabo. E o diabo por 3 vezes tentou tentar Jesus ali. E Jesus naquele deserto, ele foi se autoconhecendo, ele foi conhecendo o poder e o domínio que foi dado a ele na terra. Então ele foi se conhecendo cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E é assim com a gente também. É nesse deserto, é nessas dificuldades, é quando vem os levantes da vida, quando o mar parece, a onda parece que vai nos engolir. É nesses momentos que a gente se autodescobre, a gente se autoconhece. A gente entende, a gente começa a conhecer daquilo que a gente é capaz, daquilo que a gente pode transpor. Mas se você não parar, se você não deixar que isso venha te paralisar, se você entender que você precisa se movimentar. Bom dia, tá maravilhosa, tô aprendendo muito, Deus está te usando muito, glória a Deus. Isso mesmo, eu quero que vocês aprendam quem vocês são de fato, tirar todas essas mentiras aí que tenham te contado, que até hoje você acreditou que eram verdades na sua vida. Então é nesse deserto só que você não pode parar, caiu, levanta, seja persistente. Isso eu digo no processo de emagrecimento, você vai descobrir quem você é, a força que você tem, o domínio que você tem, as coisas não vão te dominar. Se Deus falou que nos fez para dominar sobre tudo, você acha que a comida vai nos dominar? Não! Nós vamos dominar sobre ela. Então é isso que eu tô querendo trazer para vocês. Para que vocês não parem nesse deserto. E é no processo do casamento, é no processo do filho, é do trabalho, é na profissão financeira, seja em todas as áreas da sua vida. Não pare diante do deserto, não pare diante da onda que parece que vai te pegar. Não pare, continue. Continue, porque é nesse deserto que você vai se autoconhecer. É nesse deserto que você vai ver o quanto você é capaz, ver o poder que foi te dado, entender e descobrir quais são as suas qualidades que são suas, que são únicas. Quando Deus te fez para cumprir um propósito, Ele fez um pacotinho de qualidades, de habilidades, e Ele colocou em você. Ou você acha que Ele iria te mandar despreparada para um propósito? É claro que não. Só que você precisa descobrir. Você precisa descobrir. E pelo amor de Deus, entenda isso, você precisa descobrir. Senão você vai viver uma vida qualquer, uma vida medíocre, uma vida mais ou menos. Você vai trabalhar no sonho dos outros. Você vai acordar de manhã sem saber qual é o seu propósito de vida. Você vai acordar de manhã sem saber para que de fato você veio para essa terra. Ou você acha que você só veio para crescer, comer, se procriar e morrer? Claro que não, e trabalhar para os outros. Não! Esse não é propósito de vida. Isso aí é rotina e das bem chatas. Muda, você tem que mudar. Falar, não, eu preciso trazer brilho, alegria para minha vida. Eu não quero essa vida mais ou menos, eu não quero essa vida medíocre. Eu quero uma vida extraordinária, uma vida transbordante, abundante, porque ela é pra você. Ela não foi feita para alguns, ela foi feita para todos, mas todos que não param, todos que se empenham, todos que se dedicam, todos que vão atrás, todos que com esforço não vão parar na vida. E é isso que eu venho trazer, esse acordar pra vocês hoje, esse despertar. Você sabe por que você acorda tão cedo, enfrenta trânsito, ou então transporte público, passa por tudo aquilo pra trabalhar num trabalho porre e aguentar pessoas que só te enchem, sabe, os pacová. Pessoas que, não tem te agregado nada. Nesse trabalho, talvez você não tenha aprendido, não tenha tido crescimento em nada. Chega no final do mês, você nem tem mês pra salário, já acabou o salário no meio do mês. Meninas, eu tô aqui pra despertar vocês em tudo, em todos os processos, em todas as áreas da vida de vocês. Eu quero que haja um grande despertar, eu quero que haja um novo estilo de vida, eu quero que vocês tenham um novo lifestyle, uma vida alegre, uma vida abundante, uma vida, sabe, saudável. Vocês venham desfrutar da saúde de vocês. Mas, tendo saúde, vocês têm que desfrutar da vida também. Então, uma coisa puxa a outra. E eu vou te dizer uma coisa, você vai conseguir de fato emagrecer. Você sabe por que eu tô falando tudo isso? Nossa, mas o que tem a ver tudo isso com emagrecimento? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque quando você entende o seu propósito de vida, que foi o que aconteceu comigo, e é por isso que eu estou falando pra vocês. Porque eu tô contando do meu processo, eu tô contando o que tem dado e o que deu certo comigo. Eu não tô falando aqui palavras bonitinhas que eu peguei em algum lugar. Claro que eu aprendi com algumas pessoas, claro que eu aprendi com alguém. Mas eu vivi primeiro, eu vi resultados e agora eu estou transbordando na vida de vocês. Eu não pesquisei uma coisinha na internet bonitinha pra vir aqui e falar pra vocês. Eu estou falando daquilo que de fato funciona, daquilo que tem funcionado na minha vida e que tem feito a diferença na minha vida. Quando você entende o seu propósito de vida, tudo muda, inclusive o seu corpo. Porque você começa a dar uma importância que antes você não dava, você consegue dominar coisas que antes você não dominava.
Então, são coisas profundas na raiz que tratando isso você muda a sua vida. E o seu corpo te acompanha. A sua saúde agradece. Porque se fosse pra dar uma dietinha pra vocês emagrecerem em 21 dias, a gente dava um cardápiozinho de sopa pra vocês. Sopa detox 21 dias. Em 21 dias vocês iam emagrecer talvez muito mais do que vocês estão emagrecendo aqui. Mas se é só isso que vocês querem, então eu já quero fazer um convite pra vocês. Se é só emagrecer por um período, pra depois de novo voltar tudo e viver a frustração, eu te faço um convite. Saia desse programa, ele não é pra você. Aqui nós queremos pessoas que querem transformar as suas vidas. E o corpo vai acompanhar esse processo. E a saúde vai agradecer. Agora, se você só quer isso, só quer por um curto período, um prazo, emagrecer. Se vocês querem, tipo assim, uma estratégiazinha pra perder alguns quilos, talvez pro próximo verão, ou pra um casamento, pra uma festa, você vai colocar um vestido que vai ficar mais bonito e apresentável, mas depois voltar tudo, esse programa não é pra você. E eu te convido, pode sair. Porque você vai se frustrar estando nele. Agora, se você quer transformação de vida, na sua família, ao redor das pessoas, fique aqui. Aqui é o lugar certo. É de suma importância essas lives da manhã, tudo é um processo, um aprendizado e a mente precisa ser estudada. Eu estou amando. Que bom, Bia. Exatamente isso. O processo de emagrecimento, ele vai vir. E sabe o que vai acontecer? Vai ser uma coisa tão leve como tem sido, vai ser uma coisa tão gostosa como tem sido. Não tem sido uma coisa, um sacrifício. Não tem sido uma coisa gostosa? Então é isso que a gente quer propor pra vocês. Você é demais, Lô? Obrigada, Lerice. Esse projeto é completo, perfeito, exato. Por isso que ele é diferente. E em uma semana já tava fazendo, sabe, a diferença na vida de vocês. Não é porque a gente, nossa, é porque a gente é... Não! É porque a gente tá cumprindo um propósito. Eu tô aqui cumprindo o meu propósito. Eu entendi qual é o meu propósito. E aí as coisas fluem. As coisas fluem. Entendeu? Então, meninas, bora descobrir qual que é o propósito de vida de vocês. E isso vocês vão entender se autoconhecendo. E se autoconhecendo é passando pelo deserto. Já quero o próximo. A minha filha que mandou oi. Essa live tem me ajudado muito. Oi, filhinha não vai ser Clarice, vai ser Reisla. Oi, bom dia, maravilhosa. Já quero a próxima. Que bênção, é isso aí. Então, bora lá, certo? Vocês se autoconhecendo, é todo esse processo, vocês vão se autoconhecer. E vocês transbordando isso. Aqui, ó, uma coisa que eu até anotei, né? Tô falando. Tudo isso que eu disse se resume em uma palavra: ação. No autoconhecimento, a gente tem que agir. E aí, você vai lá na primeira semana. Vocês estão entendendo o processo, né? Você vai lá na primeira semana, pra quem não assistiu, ou pra quem já não lembra mais nada, ou pra quem quer rever, você vai lá na primeira semana e você vai assistir as lives da primeira semana. A primeira live de todas, no domingão, foi do Tem Poder Quem Age. Então vocês entenderam, hoje eu tô falando pra vocês algo que vocês já aprenderam. Pra vocês não é dificuldade de agir, certo? Certo? A dificuldade não é agir, porque vocês já aprenderam. Então a palavra nessa camada é ação. Não pare diante do seu deserto. Não se amedronte diante do seu deserto. Não paralise diante do seu deserto. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Se o mar vermelho estiver fechado e se ele não se abrir, passa por cima. Passa por cima. Porque aquele que está com você, ele faz milagre. Ou no meio das águas ou por cima das águas. Mas não paralisa. Caminhe. Ande. Não para. Haja. Tem poder quem age. Estou no lugar certo. É isso aí. E aí, você passando por tudo isso, eu vou agora trazer 3 camadas. Vamos ver se vai dar tempo. Tem 10 minutinhos. Eu vou trazer 3 próximas camadas que falam acerca de nós. Nós falamos da primeira, o projeto, que Deus fala que você é. Segundo, a sua autoimagem, o como você se vê acerca da opinião dos outros. Essa você tem que equalizar com a primeira. O que é bom você guarda, o que não é bom, varre pro lixo. Terceira camada, o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é aquela coisa que onde as pessoas paralisam e você não vai paralisar, certo? Eita Deus, obrigada por eu ter conseguido seguir e conhecer vocês e esse programa. Mães, Deus abençoe a todas vocês. Amém, Márcia. Vamos lá. Então, o que acontece?
e o autoconhecimento, né, para você agir. E agora a gente vai seguir nas próximas camadas, quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. A quarta camada, a quinta e a sexta camada, elas estão intimamente ligadas com a gente, como nós somos num todo. Por exemplo, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser, Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Nós também fomos feitos, como sendo a imagem e semelhança dele, nós também temos 3 esferas. Vocês já devem saber disso, eu já até comentei isso também. Nós somos um espírito. Quem imagina que você é aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você sente, você não é isso. Você não é as suas emoções. Você não é as suas emoções. Lembra que a gente falou isso? Você não é esse rostinho bonito com filtro. Você não é isso. Você é um espírito, certo? Você é um espírito. Você possui uma alma, que é o centro das suas emoções, e você habita no corpo, certo? Nós somos um ser triuno. Nós temos 3 esferas. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. Olha que descoberto. Ninguém falou isso pra você. Hoje você tá descobrindo quem você é. De maneira sintetizada, digamos assim, né? Então, olha só. Cada uma dessas áreas você precisa desbloquear também, tá? Para cada uma dessas áreas você precisa desbloquear também. E eu vou começar falando do QI. A quarta camada é o QI, é o quociente intelectual, né? O quociente de inteligência. O QI, que você já sabe mesmo. E esse QI, ele se refere ao corpo. O cérebro. O cérebro, né, ele faz parte do corpo. Então nós vamos falar da esfera de corpo agora. Você vai ser tentada no seu corpo. Você vai passar por dificuldades no seu corpo. E é aí onde você vai ter as suas ferramentas para você transpor e também desbloquear essa camada, ok? Eu coloquei aqui, ó. O QI, ele está intimamente ligado com raciocínio. Raciocínio é o seu cérebro, tá? É raciocínio. Não posso confiar nele, mas devo treiná-lo. Lembra que a gente tá falando todos esses dias, o que de fato nós estamos fazendo aqui? Treinando o nosso cérebro. Você pode confiar nele? Não. Até a palavra de Deus é sábia e ela fala, maldito homem é que confia no homem. Ou então, pra gente não se... que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, quando fala o coração do homem, fala de mente, tá? Pra gente não seguir as direções que às vezes o nosso coração, a nossa mente nos dá. Porque ele é enganoso. E ainda mais, a palavra de Deus fala uma parada muito louca. Deus é o melhor e maior coach que existe, viu, da história. Ele fala assim, que... na palavra de Deus, o coração do tolo pende para a esquerda. O coração do tolo pende para a esquerda. O que quer dizer isso? Talvez você já até tenha lido isso, mas você não entendeu. E hoje eu vou te trazer o conceito disso daí. Às vezes a gente lê e a gente não entende, porque a gente não compreende algumas coisas. Quando a gente começa a entender, conhecer algumas coisas, caraca, as coisas ficam mais claras. Então, Deus, ele é perfeito, ele que nos fez, ele que fez o nosso cérebro e tudo mais. Então, ele sabe exatamente do que ele estava falando. O que acontece? Quando a palavra fala que o tolo pende para a esquerda, o que quer dizer esquerda? Não quer dizer que ele anda assim, né? O tolo anda torto. Não. No nosso cérebro, vamos dividir basicamente assim o cérebro no meio, certo? Direita, esquerda. Direita, esquerda. O lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pela parte de raciocínio. Luiz, eu sou muito comunicativa, mas quando tenho que falar em público me dá um bloqueio. Mas isso é normal, viu, Priscila? É normal porque é treino. Eu consigo, e assim, a gente consegue entender até coisas que passaram pela nossa vida. Quando eu contar no meu testemunho, eu vou falar sobre isso, me lembrem. Por 12 anos, eu fui apresentadora de varejo, dessas que aparecem na televisão, fazendo, comerciais de varejo, sabe? Olá! Sei lá, vou fazer um aqui pra vocês sacarem o que é. E aí, você que tá em casa, tá querendo aí, trocar de carro pro final do ano, viajar com a família, então aproveite porque aqui na Fiat Sinal São Bernardo você vai encontrar o carro perfeito pra família. E tem promoção essa semana, é taxa zero, sabe essas coisas? Vocês já ouviram? Tem aí na cidade de vocês esse tipo de coisa, esses varejos na TV? A gente fazia muito isso, né? Eu fiz isso durante 12 anos. Então foi ali que eu aprendi a falar com a câmera, que eu aprendi a falar em público, porque eu não tenho mais vergonha. Então, assim, Deus estava me preparando em todo esse processo para eu, de fato, desfrutar e começar a viver o meu propósito ali na frente. É a faculdade que a vida, né, da vida que o Senhor nos coloca para aprender coisas. A gente começa a entender porque às vezes a gente passa por
comecem, por que não? Porque é de fato que a gente passa por algumas coisas que ali Deus tá nos preparando pra algo muito maior que está por vir. Mas isso deixa pra parte do propósito, tá bom? Mas assim, é questão de você praticar, tá bom? Prática. De você se desafiar a fazer isso. E aí você vai conhecer uma habilidade que você não tem ainda, que você não conhece. Você sabe qual é o seu talento, né? Uma habilidade que você tem, você vai começar a descobrir outras, tá bom? Bom, e aí o que acontece? O homem, ele pende para a esquerda, eu tava falando, né? Então vamos lá. Imagine que no cérebro tem um lado que ele é responsável pela parte. É um viés cognitivo que pende para a esquerda, nosso cérebro, inclusive, tem, tá? Que é o quê? É o raciocínio. E esse lado é a parte emocional. Então, esse aqui é o emocional e esse aqui é o raciocínio, certo? Então, a palavra fala que o tolo, ele pende para a esquerda, ou seja, a gente tem um viés cognitivo que pende para a esquerda. Isso é fato, de sempre raciocinar. Por isso que muitas pessoas não creem, por isso que muitas pessoas não conseguem entender milagres, tantas coisas, por conta disso, por conta desse viés cognitivo que tudo tem que raciocinar, tudo que tem que fazer sentido pra ele, entendeu? E ali ele acaba sendo chamado de tolo pela palavra. E de fato é, né? Então o que acontece? O cérebro tem um viés cognitivo que faz pender para a esquerda, como eu disse pra vocês. O lado esquerdo é a razão, o raciocínio. Então o que acontece? A gente tem que dominar essa camada do raciocínio, essa camada do corpo, digamos assim, né? Da esfera do corpo, que é o raciocínio. Por quê? Porque nós precisamos dominá-lo. E como? Com ações. Lembra que a gente também está falando tudo isso durante esse processo? Todo esse processo que a gente vem falando de lives e tudo mais, a gente vem falando basicamente isso. Como você vai treinar o seu cérebro. Porque se você for comandada por ele, se você permitir você ser guiada por ele, você vai dormir até mais tarde, você não vai estudar, você vai comer porcaria, você não vai avançar. Você não vai ler um livro, você não vai se desafiar, você não vai se autoconhecer, você não vai fazer nada. Por quê? Porque o cérebro quer economizar energia. E economizando energia, ele não quer fazer nada, ele quer ficar só quietinho. E ele vai te estagnar na sua vida, ele vai te paralisar. Então, o que você tem que fazer? Treinar o seu cérebro. Tudo que você está aprendendo aqui são, de fato, treinos para você colocar em prática e você começar a doutrinar o seu cérebro. Quando você começa a fazer isso, quando você começa a viver isso, você vê que você tá, você que tá controlando, você tá treinando o seu cérebro. Não é ele mais que domina a sua vida, mas sim você tem dado ali direções, né? E ele tem vamos dizer assim, obedecido aos seus comandos. Você vê que você está começando a transbordar essa camada, certo? Eu coloquei aqui que nesse âmbito do QI são as tomadas de decisões. Então é ali que você vai saber. A gente não vive mais. Eu acho que a gente vai ter que encerrar nessa camada, tá? E aí depois amanhã eu continuo na camada 5, 6 e 7. Se der tempo de falar das 3, tá? A gente tá indo de 2 em 2 praticamente. Então, o que acontece? Essa camada do QI é onde fica, de fato, as suas tomadas de decisões. Ou seja, o que eu quero falar aqui pra vocês é pra vocês entenderem como é que vocês vão, de fato, transpor nessa camada. O nosso cérebro, ele quer viver de condição. Condição significa repetir o passado, certo? Quando você fala de decisão, é você tomar uma nova decisão na sua vida e começar a agir conforme aquela decisão. Ou seja, você come o que comia, né? Que agora eu tô vendo que vocês são sensacionais. As fotos vocês mandam ali na hora do almoço. Misericórdia! Não pode comer a tela. O que acontece? Até então, vocês estavam vindo de um hábito de fazer sempre aquela refeição. Café com manteiga, pão com manteiga, café com leite. Na hora do almoço era arroz, feijão, batata frita, não sei o quê. Então vocês estavam vindo daquele hábito, né? Daquilo de uma maneira frequente, agindo da mesma forma. O que o cérebro ele quer? Quando você fala pra ele, eu vou começar a fazer alguma coisa diferente, eu tomei uma decisão e vou agir diferente daqui por diante. Ele entende, putz, vai vir desafio pela frente. Putz, vou ter um monte de coisa que eu vou ter que me adaptar. Vixe, vou ter que colocar coisas novas na minha rotina. Nossa, isso aqui... Então ele entende que aquilo ali não é um hábito ainda. Então, por hora, é disciplina. Então ele entende que aquilo lá ele vai ter que gastar energia. E gastando energia é o que ele não quer. Lembra que a gente aprendeu sobre isso. Então o que acontece? Você vai deixar de viver... Ele quer que você deixe de viver de decisões, tá? Pra você viver de condição. E quem vive de condição, repete o passado. É isso que o cérebro quer. Ele quer repetir o que ele fez ontem, antes de ontem, né? Porque pra ele já entendeu. Aquilo ali é fácil pra ele absorver e repetir. Então, só que se você continuar vivendo e repetindo o passado, você vai viver e vai continuar vivendo na mesma condição que você tá. Certo? Então tá acabando aqui a live. Então eu quero encerrar dizendo isso. Você vai decidir
parar de viver de condição, parar de olhar para sua condição, parar de ficar perguntando como, mas não dá, ó, a minha condição é essa. Esquece todo esse papo. Agora eu vou viver de decisão, não importa o como, importa que é isso aqui que eu quero fazer, é esse ponto que eu quero chegar. Então, eu não vou pensar no como eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou achar alternativas, vou ser persistentes para eu conseguir alcançar. 28 segundos, a gente encerra aqui então essa camada do QI, que fala acerca do nosso raciocínio, acerca do nosso corpo. E é isso que você vai começar a treinar a partir de agora. Quer dizer, você já vem recebendo ensinamentos e treinamentos de todas essas lives. Então, agora você entendeu. Vai pôr em ação. Vai pôr em ação. Vai pôr em ação. Vai treinar seu cérebro e vai ser feliz, mulher. Vamos dominar, porque foi pra isso que você